Sou Mônica Luiz de Azevedo, procuradora de Justiça. Sou uma mulher branca, idosa, de cabelos curtos e grisalhos. Hoje estou vestindo uma manta em tons rosas e um broche. E vim aqui para refletir com vocês sobre a minha trajetória como promotora de justiça, procuradora de justiça, em especial na área da infância e juventude. Eu ingressei no Ministério Público em 1990, em junho de 1990, quando estava sendo debatido no Congresso Nacional o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi publicado em julho e entrou em vigor em outubro daquele mesmo ano. Logo no início da minha carreira já me envolvi na área da infância e juventude, pois substituí o então promotor de justiça Olímpio de Sá Sotomayor Neto, junto ao segundo ofício do Juizado de Menores de Curitiba. Aquela foi uma experiência muito importante na minha trajetória e na consolidação do Ministério Público nos termos da nova lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente deu muitos poderes ao Ministério Público e causou alguns desconfortos ao Poder Judiciário. O então juiz, hoje desembargador aposentado, Tufi Marum Filho, não se conformava com a perda de poder e abriu, com vistas ao Ministério Público, mais de 3.000 procedimentos em andamento para que adaptasse a nova lei ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu, promotora de justiça, substituta, na época era possível essa designação em Curitiba dos substitutos, me vi às voltas com milhares de procedimentos, uma máquina manual de escrever, nenhuma assessoria. E mais, recebendo, a partir do dia 13 de outubro de 1990, os adolescentes infratores para oitiva informal. Naquela situação, bastante tumultuada, entrei em contato com a Corregedoria do Ministério Público, dizendo da necessidade de tomar algumas providências com relação ao volume de trabalho, e me foi designada uma turma de estagiários da então Escola Preparatória do Ministério Público. Mais de 30 estagiários foram designados, estabelecemos alguns modelos de atuação para adaptar, enfim, os procedimentos em andamento à nova lei, inclusive no que diz respeito à diferenciação entre ato infracional e desvio de conduta, promovendo o arquivamento daqueles procedimentos que tratavam apenas de desvio de conduta de adolescentes e adaptando aos termos do procedimento da ação socioeducativa aqueles que efetivamente teriam praticado o ato infracional equiparado, uma conduta equiparada a crime, se fossem adultos. Naquela época, sem nenhum aparato tecnológico, o serviço foi bastante desafiador. Um dos estagiários que me auxiliou a colocar nos termos da lei os procedimentos era o então acadêmico de Direito Maurício Kalash, hoje procurador de Justiça, meu colega, amigo e parceiro de vários outros desafios também. Então, foi uma época interessante, olhando em retrospectiva, porém bastante desafiadora. Situações das mais variadas chegavam na Promotoria de Justiça, que funcionava numa pequena sala de uma casa alugada, próximo ao cemitério municipal aqui de Curitiba. Situações como de um menino que por mais de uma vez foi apreendido pela Polícia Militar e encaminhado à promotoria pela conduta de ingerir gasolina do posto de gasolina ali da região. Ou seja, nenhum ato infracional aquele menino cometera, a não ser, quem sabe, um furto de gasolina, mas que revelava ali uma criança. Eu me lembro que ele era um adolescente, certo, por volta dos 12, 13 anos, baixinho, gordinho, muito falante e que precisava de uma atenção diferenciada. O encaminhamento foi para o setor de saúde do município,
que desse o atendimento necessário, pois na época não havia conselho tutelar e não havia nenhum serviço organizado para atender essas situações que emergiam a partir da nova lei e necessitavam uma intervenção diversa daquela do carimbo da situação irregular e da compreensão que era um sujeito de direitos e não apenas um objeto a ser encaminhado para alguma entidade de acolhimento. Aliás, naquela época já existia uma reflexão profunda sobre a inadequação do Educandário São Francisco, não apenas as finalidades do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a sua inadequação à própria Constituição Federal. O Educandário São Francisco, onde estive por algumas vezes, ora era visto como uma escola correcional, ora como um depósito de adolescentes. As instalações eram antigas, grupos de adolescentes amontoados em galpões coletivos, sem nenhuma proposta socioeducativa, como hoje nós sabemos ser uma das diretrizes mais importantes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma outra situação bastante inusitada e que me fez dar muito valor a essa nossa postura proativa foi a notícia, através de uma mãe, que o filho tinha sido preso e estava, naquele dia, naquele momento, numa delegacia de polícia aqui de Curitiba, sem nenhuma hesitação. Peguei o meu carro e fui até a delegacia, onde fui muito bem recebida pelo delegado titular da Delegacia de Furtos e Roubos, fica ali no Cajuru, onde gentilmente me recebeu na sua sala, me serviu um cafezinho, discorremos ali sobre os desafios da nossa atuação e rapidamente esse delegado tirou o adolescente dali da dependência da delegacia e conduziu à delegacia da criança, do adolescente infrator, que já se organizava, onde hoje funciona a vara da infância e juventude e o setor de adolescentes infratores lá no Tarumã. Então, são esses alguns momentos pitorescos do início da minha carreira como promotora de justiça, com atuação nos primeiros momentos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando entrou em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente, um dos primeiros aspectos que nós tínhamos, por princípio, colocar em prática foi a oitiva informal, que nós pessoalmente fazíamos. A oitiva do adolescente, do seu genitor, com uma máquina de escrever manual e sem nenhuma equipe de apoio. Me lembro que a época ainda estava em estágio probatório, não apenas tinha que datilografar o termo de oitiva do adolescente, mas também fazê-lo em cópia, com um papel carbono, porque havia necessidade de remeter todos os meus atos à Corregedoria da Justiça. Então, me lembro que o grande movimento na época era com relação a menor que dirigia sem ter CNH, sem ter a carteira de motorista. Se formavam filas enormes no lado de fora dessa modesta sala da casa alugada, 12, 13, 15 adolescentes, todas as manhãs eram ali entrevistados por mim, numa metodologia mais de acolhimento do que de inquirição. Então, eu acho que essa foi uma das questões que evoluímos e muito. Hoje até temos uma proposta nas oitivas informais, possibilitar a criação de momentos de justiça restaurativa, de aplicação de medidas de proteção àquele adolescente, de reorganização do seu relacionamento com a família. Então, olhando para trás, vejo como foi importante o Estatuto da Criança e do Adolescente para modificar o relacionamento do Ministério Público com a área da infância e juventude. Pois nós percebíamos, assim, pela proximidade com o adolescente e sua família, a importância da nossa atuação, da nossa intervenção, com uma proposta diversa da sua criminalização. Outro aspecto bastante importante que revela a mudança do paradigma da proteção integral proposta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente é a possibilidade da remissão, né, como uma das etapas do procedimento de apuração do ato infracional e da
possibilidade que o Ministério Público tem, após a oitiva informal, de não oferecer uma ação socioeducativa e, desde logo, encerrar aquele procedimento, seja sem medida acumulada, ou seja com uma medida de advertência, cumulativamente. E eu, desde o começo da minha atuação, fiz um paralelo com o raciocínio do princípio da legalidade penal e da mitigação desse princípio com a disponibilidade que o Estatuto da Criança e do Adolescente nos trouxe de não oferecer a ação socioeducativa. E esse raciocínio que desenvolvi na época foi o que prevaleceu. Havia um embate também, na época, sobre até que ponto a remissão seria uma mitigação da legalidade ou uma das formas que o princípio da oportunidade se apresentava no nosso ordenamento jurídico, o princípio da oportunidade penal. Então, foi importante, porque eu estudava na época essa situação, essa questão toda, de uma maneira um pouco mais aprofundada, pois cursava o mestrado em Direito Penal para a Universidade Federal do Paraná. Foi uma oportunidade que tive de colocar em prática aquelas minhas reflexões mais acadêmicas. Na etapa final da minha carreira como promotora de justiça, fui promotora da infância e juventude em Maringá, por mais de 10 anos. Logo que cheguei na comarca, percebi que a promotoria da infância seria uma promotoria fácil que eu pudesse ganhar titularidade, pois era de difícil provimento. Quem trabalha na área da infância e juventude sabe quão complexas são as situações que envolvem crianças e adolescentes e como precisam de um envolvimento dos promotores e promotoras de justiça com as questões sociais, com as questões intersetoriais, envolvimento em relação à execução de políticas públicas, enfim. Eu tive o privilégio de trabalhar em Maringá na área da infância e juventude, porque lá estiveram antes de mim promotores de justiça com bastante dedicação à área. Um deles, que se destaca com relação aos demais, é o promotor de justiça Homero Arruda, já falecido, que foi responsável pela implantação de um dos primeiros conselhos municipais de direitos da criança e adolescente em Maringá, muito lembrado por todos, e que construiu uma relevante contribuição do Ministério Público do Estado do Paraná para a modernização tanto dos programas quanto dos serviços naquela comarca e no entorno. Então, em Maringá, a Promotoria da Infância e Juventude sempre foi muito respeitada e reverenciada. E consegui, durante a minha trajetória, alguns feitos também, contribuir também para que essa nossa participação se tornasse sempre relevante para a comunidade. Em Maringá, o volume de serviço na área da infância era bastante grande e, através de comprovação por números de feitos em andamento, projetos propostos e ações executadas, que fosse reconhecida a necessidade da criação de uma nova promotoria de justiça, separando a área de proteção, que ficou com a terceira promotoria de justiça, da área de atuação com os atos infracionais, que ficou na 17ª Promotoria de Justiça, e que até hoje existe essa subdivisão, o que já ocorria em cidades maiores, tais como Curitiba, Londrina, Curitiba e Londrina talvez na época. Então Maringá foi uma das primeiras comarcas de entrância final que houve a possibilidade de atuar de forma separada a área infracional da área de proteção. Uma outra questão que eu acho que contribuí bastante em Maringá foi a construção de um sistema de execução das medidas em meio aberto que funciona muito bem até hoje. Um dos aspectos que acredito que ainda precisamos desenvolver no Ministério Público é um olhar para o período após os 18 anos, ou seja, a juventude. No meu período que estive à frente da infância e juventude de Maringá, coloquei em prática o Estatuto da Criança e do Adolescente. E tentei também dar concretude ao Estatuto da Juventude,
que é uma lei de 2013 que contempla direitos e deveres aos jovens de 15 a 29 anos e que ainda merece um olhar especializado da nossa instituição. Tentei, no breve período que estive coordenando o Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente, que o Estatuto da Juventude tivesse um pouco mais de atenção, mas infelizmente ainda não conseguimos que esse importante diploma legal ganhe um status diferenciado na nossa prática cotidiana. Mas fica aí como um desafio às próximas gerações de promotoras e promotores de justiça. Aos colegas que estão ingressando no Ministério Público agora, nesses próximos anos, a orientação que dou é que se envolvam com a comunidade onde estão prestando os seus serviços, que conheçam a realidade local e que tentem fazer essas pontes entre o dever ser da lei e o que é possível ser feito a partir de uma realidade complexa, como são aquelas situações que nos são apresentadas. Então, o direito, ele tem essa proposta de um dever ser que busca a justiça, a construção de uma sociedade melhor, mais livre e solidária.